Vamos fechar nossos olhos, olhar na nossa mente, levar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Neste tempo, vamos mentalizar cura, amparo. Senhor amado Jesus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos que tem nos enviado, pelo dia de hoje, pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio de cada um. Deus, te agradecemos. Também te peço sobre esses estudos de hoje, dá-me esclarecimento a cada mente, aquela que se encontra mais escura, que você possa iluminar cada mente, cada que participa desses estudos. Que Deus nos abençoe, nos ampare durante esses estudos, dá-nos força, coragem, força de vontade e ânimo para continuar a nossa jornada aqui na Terra. Abençoe a cada um, principalmente aquele que não tem a sua dificuldade, que você possa ver a cada dificuldade e amparar a cada um que necessita. Assim seja. Muito bem. Ainda estamos no capítulo 15, conflitos degenerativos da sociedade. Hoje, 20 de outubro de 2025, no livro O Homem Integral, na quarta parte, O Homem em Busca do Êxito. E vamos ao nosso estudo. Capítulo 15, conflitos degenerativos da sociedade. Eu coloquei algumas frasezinhas só para a gente lembrar do capítulo, né? Para a gente se situar. Porque às vezes a gente entra na parte ali e acaba pegando meio assim sem o histórico. Então nas anteriores nós falamos essas questões, eu só peguei algumas frases de algum ponto. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem se estruturar em uma sociedade de ser antes de ter. De ser ao invés de poder, de ser, embora sem a preocupação de parecer. E nós vimos isso aí em alguns slides. Os valores externos são incapazes de resolver as crises internas. Aliás, não poucas vezes as desencadeiam. Os militares governaram sempre mais do que os filósofos. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem. O homem ainda não aprendeu a ser solidário. Quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor. Essas foram algumas frases que eu achei interessante a gente recortar, né, e destacar de alguns estudos anteriores que nós fizemos. E hoje, então, no dia 20 de outubro, começamos por esse aqui. O senhor quer fazer algum comentário anterior ou já vai ler direto isso aqui, Maurício? Quer que eu coloque aqui? Já pode ir para frente. Para frente? Então tá. Esse o senhor faz? Faço. Certamente, a renovação é lei da vida. Essa primeira frase é interessante a gente observar que a renovação é como se fosse a lei da evolução, né? Então nós estamos modificando ao longo da vida, nós estamos renovando as ideias que nós temos nessa encarnação, elas já precisam ser renovadas. Nós temos que ir modificando a nossa forma de pensar, mais por bem, né? A poda faculta o ressurgimento do vegetal. Então nós também temos que ser podados, ou seja, o galho que está atrapalhando, os galhos que estão atrapalhando o crescimento da árvore, a gente poda, ao podar ela cresce mais, né? Lembrando que isso pode ser doloroso, né? A poda. É doloroso, porque o equivalente, você imagina, mesmo sendo vegetal, a gente sabe que ele é um ser vivo, né? Aí, só na comparação com a gente, né? A gente, ao cortar um pedaço da árvore, subentende que ela sente. O mesmo aí, e nós também, o mesmo caso, né? À medida que nós vamos mudando, a mudança é complicada, né? Mudar
alterar nossa rota de caminhada, retirar os nossos preconceitos, por exemplo, é dolorido. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. Se imagina que aí sempre os espíritos falam que nós, da mesma forma que uma pedra preciosa, por exemplo, para chegar o ouro, por exemplo, para chegar o ouro, para dar uma peça bonita de ouro, aquela pedra ela foi totalmente esquentada, derretida, né? O próprio metal mesmo, ele é muito duro, mas quando põe no fogo, ele tem condição de moldar. Eu me lembro, meu pai tinha mexia ele tinha comprado lá uma ferraria, sei lá como é que chama, onde mexe com ferro. Aí eu me lembro que tinha um local onde punha o carvão, aí esquentava o ferro até ficar vermelho. Quando o ferro estava vermelhinho, aí vinha com o martelo e pá, e batia e conseguia moldar. É fácil o ferro. Você faz a peça que você quer com ele, se ele tiver vermelho. Já vermelho, tão quente, a ponto de ficar vermelho, virar brasa. Ele viu a forma de brasa e ele se molda. Aí é interessante falar, né, que o fogo purifica os metais, né, permitindo a moldagem. É nesse sentido. Você pega com o fogo e faz com que ele fique mais macio para poder moldá-lo. A argila submete-se ao oleiro. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem, seu elemento essencial. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes é preciso que ocorra a demolição das estratificações do arcaico, do ultrapassado. Lamentavelmente, porém, nesta ação demolidora, a revolta contra o passado, pretendendo apagar os vestígios do antigo, vai-lhe até as raízes, buscando extirpá-las. O homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. Então, é interessante esse trechinho aí, que nos mostra a importância da renovação, a importância da modificação, como fala até no Evangelho, fala a retirada do homem velho, né, para a entrada do homem novo. Porque, por exemplo, o homem, no nosso preconceito, nós somos preconceituosos. E nós precisamos de mudar, né? Sair do preconceito. Boa noite, Heloína. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite, Heloína. Boa noite, obrigada. Boa noite, Bárcia Nufo. Boa noite. Boa noite, Bárcia Nufo. Boa noite, Adilon. Boa noite, Dona Francisca. Boa noite, professor Bassandolfo. Então, esse trechinho aqui é interessante, mostra a importância da nossa renovação, do nosso crescimento e do rompimento com o antigo, né, com o preconceito, com os conceitos ultrapassados que temos, e é importante deixar isso de lado, embora, como o próprio Adilon já falou, dói, né? Às vezes dói bastante a gente sair desse ultrapassado, dói, mas é importante que a gente trabalhe, mesmo doendo, mas é uma renovação que vai acontecer e para nós possamos chegar melhores lá no plano espiritual. Ok.
essa partezinha aí desse texto, ele nos lembra, né, da dor, a dor da transformação. Alguns autores ou palestrantes separam a dor do sofrimento, né? A dor, ele costuma dizer, a dor é física, o sofrimento é aquilo que a gente se diz até que o sofrimento você pode escolher, a dor ela é quase que inevitável, né? Aquele processo que a gente sente quando tem algum ferimento, alguma coisa assim, né? A enfermidade, por exemplo, né, provoca dores. E mesmo nas dores, às vezes a pessoa ainda consegue controlar a dor física, né? E ele lembra assim, né, do processo de mudança, onde a gente passa por essa situação onde nós somos mudados de um ambiente para outro. E isso provoca essa dor. Isso o seu Maurício colocou bem, né, a questão da moldagem do metal. E quando a gente às vezes está enfermo, às vezes está numa situação muito complicada, parece que a gente fica mais acessível a certas mudanças. E daí a gente, a exemplo do metal, do vegetal, né, que são submetidos a certas condições mais difíceis, ele reage àquilo de forma positiva. Então nós também podemos fazer isso, né? Quando acontece alguns problemas, né, que a gente não concorda, a gente pode sair dessa, né, melhor do que entrou, né? A gente vai vencendo algumas dificuldades, né? E aquelas coisas que a gente armazenava dentro de nós, né, a gente vai abandonando, vai deixando para trás, né? E agora ele diz também que já no finalzinho, né, que às vezes pode também provocar revolta, né? A revolta contra o passado, né? Contra o antigo, né? Então ela sempre lembra que é um convite para uma passagem assim, mais assim, tranquila, né? Que a gente possa encarar essas dificuldades, esses desafios com serenidade para enfrentar uma nova vida. Ela finaliza aqui: com o homem e a sociedade sem raiz não sobrevivem, né? O passado ele é importante também, né? Para experiência, para aprendizado, mas não para ficar preso a ele com arrependimento, com culpas, né? Eu penso que é isso. Até essa frase. Aí eu me lembrei aqui, quando você falando aqui também da questão do fogo, né? Da dificuldade, quando você passa por dificuldade, a gente fica mais maleável, né? A modificação. Lembrando do fogo que purifica, que amolece o metal, né, para que ele possa ser moldado. Eu me lembrei também do batismo, né, porque lá diz, o próprio João Batista diz, né, que eu vos batizo com água, mas o outro que vem após mim, referência a Jesus, vos batizará com fogo e Espírito Santo. Aí dá para a gente lembrar que o batismo é esse batismo das dificuldades, o batismo dos sofrimentos, da renovação, que é esse batismo do fogo do Espírito Santo, ou seja, esse fogo das dificuldades, nós passamos por ela, e por meio dessas dificuldades nós vamos renovando. Aí entra a questão do batismo. Isso, verdade. Bem lembrado, né, a passagem do Cristo. Aí eu até deixei essa última frase aqui, coloquei ela no passo seguinte também, como início. O homem da sociedade sem raízes não sobrevive. Então a gente precisa das raízes e precisamos da convivência social. Então lembrando sempre, né, que esses desafios, essas dificuldades, elas
elas não tocam. Isso Hoje que tem aconteceu. assim, muitos estudos, né, na área psicológica, mesmo se a gente pesquisar na internet, no YouTube, a linguagem do corpo, por exemplo. Então, quando a pessoa passa por alguma situação difícil, ele analisa ali e aquilo ali às vezes apresenta algumas pistas do que seja, né? Um exemplo assim, sem que a gente pega ali, a pessoa está com problema na garganta, né? Tá rouco, não consegue falar, tem alguma coisa engasgada aí com você, você quer falar, quer botar para fora e não consegue, né? Tem alguma coisa que você quer confessar, quer falar, quer se abrir e não consegue. Um problema na pele, né? Pode ser que tenha a ver com a autoestima, autoestima baixa. Então, tem várias análises que a própria estudos da ciência psicológica faz e que, se você for olhar ali, tem muito sentido com a nossa vida, né? Eu sofri um acidente, feri a perna, né? Então eu fiquei imóvel, né? Dependente. Então tem algumas análises que ela faz ali, né? Tanto em enfermidade como situações acidentais também. Acho que é Cairo, né? Que é o nome de uma autora que faz esses estudos também. Tem outros autores também que faz. E é interessante que ele traz essa visão também, né? De que as dificuldades nesse campo, né, das enfermidades e tudo mais, eles têm uma simbologia, né, tem um convite ali por trás que às vezes a gente precisa buscar entender. Alguém mais ou vamos para frente? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo então. O homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados, caracterizando o processo psicológico da evolução histórica do homem. Mais tarde veio o abuso e a doutrina cristã se apresentou na forma de um corretivo eficaz, oportuno. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados no largo período da noite medieval, da qual algumas religiões contemporâneas ainda padecem os efeitos negativos. O mesmo vem acontecendo com a sociedade, que, para livrar-se das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos, da vilania, da prepotência, elaborou os códigos da liberdade, da igualdade, da fraternidade em lutas sangrentas, ainda não consideradas além das formulações teóricas e referências bombásticas, sem repercussão real no organismo das comunidades humanas em sofrimento. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males que resultados positivos. Em nome da evolução, se sucedem as revoluções destrutivas, que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. Então, aqui ela faz um perfil, né, histórico dessa evolução e dessa tentativa de evolução, que às vezes nos surpreende, achando, mas parece que a gente está voltando para trás, né? Olha, a questão, né, o paganismo, né, o grego-romano, né, era uma doutrina boa, né, bonita até, né, tinha alguns significados, né, até hoje a gente estuda os filósofos gregos, né, os seus conceitos e tudo mais, mas aí o homem sempre tem aqueles que são abusados e que tem seguidores, daí abusa, daí aquela doutrina que no começo era boa, acaba causando grande mal, né? As perseguições, as torturas, né? As agressividades e tudo mais. Aí então veio a doutrina cristã, veio Cristo, né? E falou, vamos agora colocar, né, uma outra forma, né, de ver a vida, de ver a questão moral e tudo mais, né? Então como corretivo. Aí de novo o homem transgride, né? E vem aquelas causas, problemas das religiões. Lembra da época medieval, né? A época em que o cristianismo
foi mais deturpado, né? Teve perseguições, teve aquela questão queimar, né, pessoas, né, bruxas e tudo mais, né, aquele negócio horroroso que aconteceu no passado lá. E então aí ela traz mais para cá, né, pro atual, que a gente também hoje a gente vê, né, muita hipocrisia, muitas coisas ruins, preconceito, vilania, prepotência, ela vai falando, né, um bocado de coisa que se vê, né? E tem também um grupo que reage a isso, né, que quer corrigir, quer botar no novo caminho, mas também às vezes vai por caminho equivocado, às vezes quer pela força, né, pela guerra, né, impor às vezes, né, uma coisa assim e isso acaba causando problemas destrutivos também. É isso. O senhor quer comentar? Heloína? Eu tive o pessoal lá do sindicato, né? E eles disseram, eu estava de Colorado. Eu falei, tá no Rio Grande do Sul, atrás do Parque do Poder. Então. O senhor quer comentar, seu Maurício? Acho que assim, já comentou bem. Estou observando aqui o que fala, né, porque no começo ele foi falando do paganismo, né, greco-romano, aí depois veio mais tarde veio o abuso, né? Aí, para isso, para corrigir, apareceu a veia doutrina cristã, que se apresentou de uma forma corretiva, eficaz, oportuna. Mas ele fala que o problema da dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos esperados. Então, sempre uma correção, às vezes vem de forma exagerada. Inclusive, algumas guerras, as guerras, elas vêm, pelo menos, ela vem mascarada de corrigir alguma coisa errada que está acontecendo ali. Só que produz mais erros do que estava lá. Que a gente observa as guerras de hoje. Então, para corrigir algumas pessoas palestinas, destruíram a cidade inteira, com milhares e milhares de mortos, e a cidade toda acabou, né? Então, aí vem essas doses do exagero. Nós temos muita dificuldade em trabalhar as correções com a dose correta. Aí acabamos exagerando, né? Aí acho que toda a nossa história vem isso. Você tenta, uma ideia vem depois para corrigir a ideia anterior, mas essa ideia vem e acaba fazendo mal, porque vem os abusos, vem as ignorâncias. Aqui até fala, as recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males que resultados positivos. Porque vem a questão da correção de forma errada. Aí depois fala que, em nome da evolução, se sucedem as revoluções destrutivas, que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. A gente vem tentando corrigir, mas estragando tudo. Vamos para frente, alguém quer fazer mais algum comentário? Próximo quadro? Francisca, Baixador, Heloína. Não, pode ir para frente, porque eu tava com sono, pai. Eu acordei. Eu vou atrasado já. Pode ir para frente. Tá certo, vamos lá então, vamos pro próximo. Por que não tá querendo ir para frente? Ele travou aí. Aí foi. Foi aí pro próximo. Então, vamos ver se alguém dos coleguinhas que quiser fazer leitura para nós aí. Quer, Heloína? A Heloína, a Francisca, o Barçanufo quer ler esse próximo? Quem quer ler? Aqui no carro é meio ruim para ler, Adilson. Você tá com o celular pequenininho, né? É para mim também. Tá ruim também?
Então tá. Então deixa eu Ele tá ler, muito então. pequeno para mim. Então tá. A letra está muito pequena. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral ou se tornando um câncer em processo metafísico. Então, uma pessoa só num grupo, ele pode perturbar, né? A insatisfação dele no grupo pode perturbar, pode ser expulso ou se tornar uma doença no meio lá, né, do grupo. Facilmente o pessimista e o colérico contaminam os desalentos com a enfermidade do desânimo ou o fogo da irritação a prejuízo geral. Armam querelas desnecessárias, alteram a filosofia dos partidos existentes, que se transferem para a agressividade, as acusações descabidas, sem trabalho à vista para a retificação dos erros, reabilitação moral dos caídos para o bem-estar coletivo. Cada pequeno grupo, dentro do grupo maior, sem consenso, busca atrapalhar a ação do adversário, mesmo quando benéfica, porque deseja demonstrar-lhe a falência, movido pelos interesses personalistas em detrimento do processo de estabilidade e crescimento de todos. O personalismo se agiganta, as paixões servis se revelam, o idealismo cede lugar à vileza moral. A predominância do egoísmo na natureza humana é responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Então, aqui mostra que essa questão da contaminação, né? Porque uma pessoa sozinha, uma pessoa, às vezes, com problemas no grupo, ele pode contaminar o grupo, depois não ser aceito no grupo, ou ser uma doença ali que atrapalha aquele grupo. Aí ela mostra o pessimista facilmente o pessimista e o colérico contaminam os desalentos. Então, uma pessoa só, aí fala com prejuízo geral. E vai armando querelas, assim por diante. E aí, cada pequeno grupo, dentro do grupo maior, sem consenso, busca atrapalhar a ação do adversário. Então, a desarmonia, ela atrapalha muito, né? Porque nós sabemos que num grupo, na convivência em grupo, as pessoas, uma pessoa desequilibrada, ela pode contaminar todo o grupo. Então, se o outro grupo não tinha preparado, isso não significa que isso vai acontecer com facilidade, porque às vezes o grupo pode ser um grupo preparado e que aquele que está que está com as ideias diferentes, com as ideias do preconceito, com as ideias das intrigas, com as ideias das querelas, por exemplo, possa não conseguir desestabilizar. Mas é muito perigoso, né? Aí no final, a predominância do egoísmo na natureza humana, e do egoísmo em nós, é responsável pelo caos em volta. Então ele coloca que o egoísmo é um monstro, é a doença que tem uma capacidade grande de transmissão, porque você acaba contaminando os demais. Aí fala o qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Então, a gente tem que analisar isso aí pensando que o que nós podemos fazer? Vamos deixar o nosso pessimismo,
a nossa discórdia, os nossos entraves para atrapalhar os demais, ou também quando tiver no nosso grupo alguém com essas ideias, nós precisamos ter mais força para a gente não expulsá-lo, mas abarcá-lo, auxiliando-o, né? Porque ele fala que muitos, se ele não consegue contaminar, mas acaba sendo expulso pelo grupo, ou seja, não vai ser aceito pelo grupo. Era isto. Então, pensando aqui, né, essa questão de grupos, né, nós temos assim grupos religiosos, grupos políticos, e geralmente nas regras e no estatuto, né, das religiões não tem coisa ruim ali, não tem negócio de fazer mal, não. Ali geralmente ela é para fazer o bem. E nos grupos políticos, né, até bem pouco tempo, né, a gente percebia assim, né, que tinha os estatutos, tudo é para o bem. São maneiras diferentes, né, de fazer as coisas, né, mas para atender a sociedade. Hoje até tem os extremistas, né, que aí já foge um pouco essa regra, mas antigamente os extremistas era mais raro, então geralmente as regras eram para fazer a coisa certa. Mas ainda assim, aí surgem essas pessoas que querem modificar isso aí, deturpar a própria ordem da coisa. Hoje nós encontramos com facilidade pessoas que deturpam a própria o Evangelho do Cristo. Consegue, né? Consegue colocar uma arma, por exemplo, na mão do Jesus Cristo, né? Então são coisas assim que a gente acha assim bastante estranho, né? E aqui ela lembra assim, né, que tem pessoas, né, que são desalentos, né? São pessoas assim que são frágeis. Então essas pessoas que vêm com essas ideias ruins, ela acaba contaminando os desalentos, contaminando as pessoas que são mais fragilizadas e de repente cria movimentos dentro do grupo, né, que vão causar danos enormes ao próprio grupo, à sociedade, a um grupo maior e tudo mais. Isso aí vai se agigantando se não se toma uma atitude, né, de, como o senhor mesmo disse aí, ou de fazer com que a pessoa mude, né, o caminhar, a forma de agir. Kardec lembra que a questão do mal, por exemplo, né, a tendência quando vem o bem, as pessoas que estão voltadas para o mal são arrastadas, né, pela maioria do bem, né? É assim que a gente espera, mas às vezes dá a impressão que o mal está predominando em alguns momentos. Aí a gente fica achando que a coisa está meio complicada. Então o egoísmo, né, fica muito forte, e daí com o egoísmo vem todas aquelas coisas ruins que ela colocou aí, pessimismo, cólera, agressividade, né, tudo coisas ruins que pode contaminar a todos. Personalismo, né? Vamos para frente? Ou alguém mais só lembrando que eu me lembrei de uma coisa, você falou questão nos grupos religiosos, né? Aí vai a insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza. Aí eu fiquei me lembrando que se falou, eu me lembro, tem um colega nosso que dirige um centro espírita, e ele contou, tinha um rapaz que chegou lá e começou a participar lá, né? E parece que o rapaz estava insatisfeito com tudo, e queria mudar tudo. E toda hora dava a ideia de mudar assim, mudar aquilo lá, fazer assim, fazer diferente. Aí ele perdeu o dirigente perdeu a paciência com ele e pegou a chave no centro e falou assim: olha, tá aqui a chave para você. Aí amanhã, tal dia tem reunião, tal dia tem outro, tal dia tem isso, você tá pronto para vir abrir e fechar? E aí o cara que não estava muito preparado para isso, eu acho que ele nem persistiu lá no centro, foi embora, coitado. Às vezes acontece, né? Alguém mais? Vamos para frente. Continuando.
Mais um quadro. Mais um. Vamos lá. De novo. Aí. Esse foi, o anterior foi seu? Esse é meu? E agora você, então. Tá. Surgem as plataformas frágeis em favor do grupo, desde que sob o comando e alternativa única do ególatra, que alicia outros semelhantes que se lhes acercam, igualmente ansiosos por sucessos que não merecem, mas que pleiteiam. Inseguros, incapazes de competir a céu aberto honestamente, aguardam na furna da própria pequenez, por motivos verdadeiros ou não, para incendiar o campo de ação alheia, longe dos objetivos nobres, porém reflexos dos seus estados íntimos conflituosos. Aqui está falando daquele que está ali para provocar a discórdia, né? São pessoas que estão ali para poder aliciar, né, aqueles que ainda estão em dúvida e prejudicar todo o grupo, né? Então, eles não agem de forma assim clara, né? Às vezes vai pegando aqui e ali, espalhando maldades aqui e ali para poder conseguir o intento de causar os conflitos. Não se tornam adversários leais, porque a inveja antes os fizera inimigos ocultos, que aguardavam o momento oportuno para se revelarem. São pessoas enfermas, né? Inveja é uma enfermidade grave. Face à distonia pessoais de que são portadores, decantam a necessidade do progresso da sociedade e bloqueiam-no com a astúcia, a desarticulação de programas eficientes antes de testados, atacando-os vilmente e aos seus portadores, a quem fere pessoalmente pela total impossibilidade de permanecerem no campo ideológico, já que não possuem idealismo. Estimula a dissensão, porque os seus conflitos não os auxiliam a cooperar, entretanto, os motivam a competir. Não podem trabalhar a favor, porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem. Aquele do contra, né? Está sempre contra alguma coisa, tá? Porque se ele tem essa questão aí que foi dita aí, inveja, né? É um trem complicado, né? Porque o invejoso, ele quer derrubar o outro, né? Ele nem tá ligando muito se o movimento vai dar certo, se vai crescer ou não. Quer é derrubar o outro porque o outro brilha, né? Tem aquela história lá perseguia, né, um vagalume, né? Porque brilhava. Acho que era a cobra, né? Perseguiu o vagalume porque brilhava. Ele falou, mas parou e falou, por que você me persegue? Porque você brilha. Você não é meu predador, não é nada, não, é porque você brilha, né? O brilho do outro incomoda o invejoso, né? Se o outro está indo bem, ele sente-se incomodado e quer derrubar. Então são pessoas que estão ali perniciosas, né? Para poder causar mesmo danos. Você está atento a isso, né? Quando surge. É isso. Então, são pessoas no meio nosso, né? Nosso meio, tanto lembrando de encarnados como desencarnados, muitos de nós não quer que o outro cresça, né? Então acaba tentando atrapalhar, igual aqui ele fala que estimula a dissensão, porque os seus conflitos não os auxiliam a cooperar, entretanto, os motivam a competir. Não pode trabalhar a favor, porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem, né? Porque a gente tem a ideia de se opor. Você não pode. Aí a gente lembra da questão da política, acontece muito isso, né? Que se eu sou oposição,
o governo, o prefeito, o governador ou o presidente está fazendo um trabalho legal, um projeto bom. Mas eu sou oposição, eu não posso ser a favor, né, dele. Eu começo a pensar, não, eu tenho que ser contra. Eu tenho que ser contra porque ele é do outro lado, é de outra ideologia, mesmo sendo certo. Então a gente tem muito isso, né? Mas não querer que o outro cresça, que a gente crescer e se destacar é muito bom, mas à medida que o outro adversário destaca, é como se a gente sente que a gente está perdendo o campo. Aí entra, eu acho que essa ideia aí, de perder para o outro. Então, como eu quero ganhar, e fala a questão do egoísmo, né? Fala do ególatra, que aí é bem forte o egoísmo, ou seja, eu e o outro. Para que eu brilhe, o outro não pode brilhar. Então, o egoísmo é assim. Eu tenho que brilhar sozinho. Eu não posso brilhar com o outro, porque senão eu não sou vencedor, porque eu empatei com o outro. Então, o outro pode brilhar porque ele venceu. Então, nós temos muito isso, a questão do nosso egocentrismo, nosso egoísmo. A última frase, ela resume bem isso aí, né, São Maurício? O senhor disse da questão do político, por exemplo, né? É verdade. Essa última frase aí, ela resume bem. Não, eu acho assim, tá tudo que foi falado, tá maravilhoso. Eu só queria ressaltar quando a pessoa não bate de frente, não é uma pessoa que se abre, né? Fala a que vê, fala o que pensa, e começa a fazer burburinho nos arredores, né? E aí fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, até que a dissensão esteja instalada, né? Isso que eu queria lembrar. Mas também eu acredito que essas pessoas necessitam de mais oração, necessitam, principalmente os dirigentes da casa, que percebem esse tipo de movimentação, tem que pedir a todos mais compreensão, mais oração, para que aquele irmãozinho seja esclarecido pela espiritualidade superior, para que haja um congraçamento maior entre as pessoas, porque senão a gente vai se derrapar, né? E acreditar no que a pessoa está falando. Então é a fé raciocinada, né? Vem para nós aquela situação e a gente tem que ver, mas o que o Evangelho falaria sobre isso? E aí a gente raciocinar se está de acordo com a nossa doutrina ou não. Só isso. Muito bem. Agora nós vamos começar a